vários dias ou meses, quem sabe, para falar sobre isso, mas eu creio que nesta noite o Senhor vai falar conosco, né? Através desta porção que Ele tem nos entregue, nos confiado nesta noite. Glórias a Deus. Eu quero ler em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 26. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 26. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Romanos 3, 23 ao 26. Os que encontraram podem dizer amém. Vamos esperar mais um pouquinho. Se nós ali encontrarem, para todos juntos, né? Fazemos a leitura da palavra de Deus. Encontraram? Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que maravilha, nós temos o Senhor Jesus como nosso justificador. Por isso nós estamos aqui, nos alegrando na presença do Senhor. E o tema da mensagem esta noite é Cristo, o propiciador. Mas o que é propiciador? O que é propiciar? É um termo que significa o seguinte: é um ato que aplaca ou satisfaz a justiça de Deus e sua ira contra o pecado, tornando-o favorável ao homem. Então, a propiciação, o ato de Jesus de propiciação, nos tornou aceitável a Deus, a justificação. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. É um tema muito profundo. Eu não quero aqui esgotar esse assunto. É uma das doutrinas bíblicas mais importantes. Fala sobre a expiação de Cristo. Fala sobre o que Deus ele fez por nós. E não agora, mas desde a fundação dos séculos. Ele já preparou tudo. Desde a fundação dos séculos. Mas essa história toda de expiação, de pecado, de propiciação, é algo que se tornou necessário, mas Deus já havia planejado isso, Deus já havia pensado nisso, antes até mesmo de o mundo existir. Olha que grandeza o nosso Deus, Ele já sabia de todas as coisas antes delas virem à existência. Antes de Deus criar céus e terra, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já pensava em mim, já pensava em nós. Então, Cristo, Ele é o nosso propiciador. E aí eu quero usar aqui como um pano de fundo a origem do pecado, onde tudo começou, lá no Gênesis. O pecado ele teve origem lá no Gênesis. E me chama a atenção, me preocupa muito. E por isso eu achei urgente falar sobre este assunto, porque o pecado ele é uma coisa que está sendo banalizada. O pecado é uma coisa que está sendo distorcido. A existência do pecado, a realidade do pecado, a origem do pecado. E eu gostaria aqui de ler alguma coisa, porque existiram e existem muitos filósofos, pensadores e religiões que contradizem a realidade e a existência do pecado original. Como tudo começou, como está revelado nas Escrituras, eles desmentem, eles dizem que tudo isso é uma invenção da cabeça do homem, e dessa forma eles querem da mesma forma dizer o seguinte: se não existe pecado, como eles creem que não existe, também não existe redenção.
não existe o Cristo que morreu pelos nossos pecados. É isso praticamente que eles querem chegar. É aí que eles querem chegar. E eu gostaria de ler aqui alguns conceitos filosóficos e religiosos quanto à origem e existência do pecado, para os irmãos terem uma ideia do perigo que é isso. E nós precisamos estar muito atentos, porque a igreja do Senhor está rodeada de uma grande ameaça, porque essa filosofia, esses conceitos, eles têm influenciado toda a sociedade, têm influenciado a nossa nação, têm influenciado todo o mundo. E não é de agora, isso é coisa que já vem desde o passado, só se repete. E vem se repetindo. E o perigo é que essas ideias filosóficas, esses conceitos, estão, de uma certa forma, entrando nas igrejas. De uma forma muito sutil, sem que ninguém perceba. Trazendo uma grande destruição. E nós, povo de Deus, precisamos estar atento a isso. E diz assim, olha: várias correntes filosóficas questionam ou negam a ideia do pecado, vendo-o como uma invenção moral ou um mal-entendido da natureza humana. Esses pensamentos substituem a noção de ofensa divina por conceito de ética, psicologia ou evolução, propondo alternativas diretas à culpa. Nietzsche e a genealogia da moral. O filósofo alemão argumenta que o pecado é uma invenção do cristianismo para controlar os instintos e subjugar o ser humano. Para ele, o conceito de pecado e livre-arbítrio foram criados para inferiorizar a força vital e natural do homem, impondo uma moral de rebanho baseado na culpa. Spinoza e a negação do mal metafísico, na visão de Baruch de Spinoza. Os irmãos me perdoem esses conceitos, esses termos, eu sei que é um pouco complicado, mas aos pouquinhos a gente precisa estar atento a isso, porque os perigos que nós estamos vivendo tem muito a ver com isso aqui. Tem muito a ver com isso aqui. E ele propõe que os homens nascem ignorantes e não maus, e que o chamado pecado é apenas uma consequência de paixões e de falta de conhecimento, não uma ofensa passiva de punição divina. A psicanálise de Freud, a psicologia moderna, transfere a culpa do pecado para o inconsciente e os conflitos internos. Sigmund Freud vê o pecado como uma expressão de repressão dos instintos naturais, e a culpa é explicada como a tensão gerada entre o id, desejo, e o superego, regras sociais internalizadas. O humanismo e existencialismo. Jean-Paul Sartre e outros existencialistas defendem que não há uma natureza humana predefinida ou mandamentos divinos. Portanto, o pecado não existe. Ontologicamente, o ser humano é totalmente livre e responsável apenas por si mesmo perante a sociedade, devendo criar seus próprios valores éticos. Visões panteístas e orientais. Isso aqui está entrando em muitas igrejas no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo. Essa visão oriental, panteísta. Em filosofias como o budismo ou o taoísmo, não existe o conceito de um Deus criador que dita leis morais absolutas. Ou seja, eles descartam a palavra verdade absoluta. Dizem que este Deus que nós servimos e que nós cremos e que a Bíblia revela, não existe. O mal e os erros são vistos como avidia, ignorância, falta de consciência ou desequilíbrio como o fluxo natural do universo, e não como uma mancha espiritual ou pecado. Não reconhecer o fato do pecado também exclui Cristo e a necessidade de arrependimento e salvação. Os irmãos me perdoem aqui. É um pouco cansativo e pesado, mas é muito informativo para nós entendermos o porquê de tantas coisas que estão acontecendo hoje. Por que tanta fragilidade espiritual? Por que hoje muitos já não conseguem sustentar a sua fé e se manterem de pé? E aí eu tinha falado que nós vamos usar Gênesis para afirmar, para refutar essa
visão, estas filosofias mundanas, humanistas, que são contra Deus, que são contra a palavra. Nós cremos que a palavra ela é a verdade única, que revela a existência de um Deus que criou todas as coisas, como está revelado em Gênesis, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, aonde Deus ele cria todas as coisas. Gênesis 1 até o capítulo 3, que diz, do versículo 1 ao 5, primeiro dia Deus criou a luz, o dia e a noite. Do versículo 6 ao versículo 8, segundo dia, ele cria o firmamento, os céus. Do versículo 9 até o versículo 13, terceiro dia, ele cria a terra seca, os mares, a vida vegetal. Do versículo 14 até o versículo 19, quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. Do versículo 20 até o versículo 23, quinto dia, ele cria os peixes, aves e répteis, todos os animais dos mares. E aí, no versículo 24 até o versículo 31, sexto dia, Deus então cria os animais terrestres e o homem. Deus cria o homem, a coroa da criação. Nós somos a obra mais importante que Deus criou. Deus criou todas as coisas que nós já vimos aqui. E aí, depois então Deus ele cria o homem. Deus ele se preocupa, e eu penso que Deus ele tinha tanta coisa boa para revelar, para mostrar, tanto amor para compartilhar, que Deus então criou o homem para conhecer a sua glória. Deus não precisava, mas Deus ele é tão generoso que ele tem um imenso desejo de compartilhar conosco a sua glória, o seu amor, tudo que é de bom da parte dele. Por isso ele criou o homem, e imprimiu no homem a sua imagem. Deus ele cria o homem e coloca no homem a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Deus cria o homem moralmente perfeito. Deus cria o homem com capacidade criativa. Deus cria um homem com livre-arbítrio, com consciência, capaz de fazer escolhas. Deus ele cria o homem desta forma, tira o homem do pó da terra, sopra em seus narizes o fôlego de vida, e depois coloca sobre o homem a alma, e o homem se torna alma vivente. E depois então, Deus ele traz a Adão, Eva, sua companheira, sua disjutora. E Deus é muito interessante, porque Deus então ali, ele cria o jardim do Éden, um lugar perfeito. Nós não temos dimensão. Hoje, quando nós vivemos no meio de tantas guerras, tantas tribulações, tanto sofrimento, tanta dor, nós não temos como dimensionar, imaginar como era o jardim do Éden. Porque este primeiro casal, eles não tinham noção de pecado. Embora Deus não tivesse tirado deles a capacidade de escolha, a consciência, tudo isso Deus capacitou o homem. Consciência, vontade, livre-arbítrio. Deus criou o homem como um ser livre, mas responsável. Ao mesmo tempo, Deus estava chamando o homem e responsabilizando o homem, e colocou sobre Adão uma grande responsabilidade. E Deus fala com Adão, eu vou aqui parafrasear nas minhas palavras, e Deus chama Adão e diz: Adão, você agora vai nomear todas as criaturas. Adão, você vai nomear os frutos, as árvores, as flores, os animais, os peixes, as aves. Aleluia. Você vai dar um nome à sua companheira. Olha a responsabilidade tão grande que Deus confia a Adão. E Deus também
diz para o casal assim, depois que eles estão no Éden, e aí eles têm tudo para o seu mantimento, toda a erva, os animais, tudo para o seu mantimento. Eles tinham mesa farta, eles tinham fartura, eles tinham tudo na mesa, sem grandes esforços, eles não se esforçavam. E eles ali já tinham recebido uma promessa, crescer e multiplicar. Imagina, Eva não sentiria dores de parto para dar à luz. Então a gente imagina, se hoje uma mulher já sente dores de parto e já sente uma alegria tão grande, mesmo sentindo dores, imagina Eva. Ela daria à luz a filhos, e filhos não sentiria dores. E Adão traria o pão à mesa sem grandes esforços. Era o que Deus havia providenciado ali, naquele lugar, naquele paraíso, naquele lugar onde Deus, Ele tinha profunda comunhão com o homem, com o primeiro casal. E diz a palavra de Deus que Deus ele vinha pela viração da tarde e Deus falava com uma voz suave, como uma brisa. Imagine, irmãos, estar num paraíso, ter todos os benefícios de Deus, alegria, comunhão, vida plena, e ainda ouvir a voz de Deus de uma forma doce e suave. Mas uma coisa, Deus ele diz para eles: olha, do fruto que está no meio do jardim, vocês não podem comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus deu esta ordem para eles. Então eles estavam conscientes da ordem que Deus havia dado a eles. Só que aí a gente vai caminhando. No capítulo 2, versículo 1. Deus ele cria todos os exércitos dos céus, Deus cria os céus, Deus cria também o exército de anjos. Porque os anjos também são seres criados. Só que acontece algo. E aí um querubim ungido se rebela contra Deus nos céus e Deus o precipita na terra. E esse querubim ungido, Lúcifer, ele tem todo o conhecimento do que há na glória e do que nos espera lá. Então, quando ele se rebela contra Deus, querendo ser igual a Deus, e o coração de Lúcifer se enche de orgulho, então Deus o precipita na terra. E quando isso acontece, as coisas vão caminhando para um terreno muito perigoso. Porque Satanás, então, ele em dado momento, ele começa a mostrar as suas garras. E ele começa a planejar, arquitetar um meio de, então, frustrar a obra de Deus. Se opor a Deus, fazendo com que o homem também se opusesse ao Criador. E aí, é o que nós vamos ver. Nós vamos pulando aqui para o capítulo 3. Aonde então a serpente, Satanás ele escolhe exatamente o animal sutil, astuto, sagaz. Ele vai no animal certo e escolhe esse animal, uma serpente, e se transfigura ali e assume ali aquele animal e começa então a seduzir a Eva. Começa a seduzir a Eva, tentando fazer Eva acreditar que aquela ordem que Deus tinha dado não era nada demais, que ela poderia sim comer daquele fruto. A Bíblia também não fala que fruto é esse. A tradição costuma trazer a maçã como uma referência de fruto por ser um fruto bonito. E eu imagino, não afirmo que seja maçã, a Bíblia não diz, mas eu imagino que era um fruto. Seja lá que fruto foi este. Mas devia ser um fruto muito bonito à vista. Um fruto que devia realmente seduzir só de olhar.
Devia ser um fruto perfeito aos olhos. Devia também ter um aroma muito agradável. E Eva foi seduzida ao olhar para aquele fruto. E Satanás provocou aquela sedução, incitou Eva a comer daquele fruto. E como se não bastasse ainda, também oferecer a Adão. Satanás ali, através da serpente, falou para Eva que ela não morreria, que os olhos dela se abririam e seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então isso soou de uma forma muito agradável aos olhos de Eva. Olha, ser igual a Deus é o que Satanás já tinha cometido lá no céu, querendo ser igual a Deus. Ele estava querendo transferir isto agora para a criação de Deus. Vocês vão ser igual a Deus. E começou a encher o coração de Eva de orgulho. E Eva, então, seduzida por Satanás, ela prova do fruto e também oferece a Adão, e Adão também acaba cedendo à tentação. E aí as coisas vão acontecendo. E aí tem algumas coisas aqui que nós precisamos considerar sobre isto. As consequências do pecado. Depois que Adão e Eva então provam do fruto, algo terrível acontece. Aquela paz que eles antes tinham, aquela comunhão, é perdido. A partir dali, eles perdem aquela comunhão. Eles perdem aquela intimidade com Deus. E aí vem as consequências do ato que eles cometeram em desobedecer a Deus, em ceder à voz de Satanás, da serpente. E olha o que acontece no capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sabe o que significa isso, irmãos? Autojustificação. Eles, com as mãos deles, eles foram e fizeram aventais para cobrir a nudez. Mas como eles sabiam que eles estavam nus? Eles antes não tinham noção disso, não tinham consciência disso. Quando eles tinham a comunhão com Deus, mas a partir do momento que eles transgrediram a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, então os olhos deles foram abertos, e então veio a consciência, foi aflorada, e quando eles olham para os seus corpos, eles têm noção então da sua nudez. Eles começam a perceber que eles estão nus, e eles então fazem roupas com folhas de figueira, autojustificação. Eles tentam se cobrir, eles tentam de alguma forma se autojustificar. E no versículo 8 do capítulo 3, tentativa de esconder-se. Eles tentaram se esconder de Deus. Eles tentaram se esconder de Deus. Diz assim, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles tentaram se esconder. Vejamos o que a consequência do pecado traz sobre a vida do ser humano. Ele já não consegue mais estar na presença de Deus. Ele se esconde. Ele se esconde. No capítulo 3, versículo 11 e 13, nós vemos aqui algo também que é a consequência do pecado na vida do ser humano, que é a omissão e transferência da culpa. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Olha isso. Glória a Deus. Comeste da árvore do jardim que eu te ordenei que não comesses. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia onde Adão e Eva estavam. Eles estavam tentando se esconder. Mas Deus
já tinha visto tudo, já sabia, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus sabia que eles estavam ali numa tentativa agora de se auto-justificar, porque eles haviam pecado, e agora eles estavam ali criando pretexto para esconder os seus pecados. Glória a Deus. Quem te mostrou que estavas nu? Comete da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse Adão, transferência de culpa, olha. E Adão diz, culpando a Deus, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Deus esperava que Adão, Deus esperava que Eva se prontificassem, se mostrassem, dissessem, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu transgredi, Senhor, eu comi do fruto que o Senhor tinha nos ordenado, que nós não comêssemos, e nós reconhecemos que nós pecamos e carecemos do teu perdão. Não, eles não fizeram isso, eles omitiram e começaram a culpar um ao outro e jogar a culpa um para o outro. E Adão então joga a culpa para Deus, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí Deus então vai a Eva e faz também a mesma pergunta. Eva, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora chega a vez da mulher, ela transfere para a serpente. Não é o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós transferimos a nossa responsabilidade um para os outros. Foi ele que pecou, foi ele que errou. Eu saio da igreja porque, por causa de A, por causa de B, transferência de culpa, de responsabilidade, num convívio, num relacionamento conjugal, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, num relacionamento familiar, a culpa é do meu filho, a culpa são dos meus pais, estamos sempre culpando uns aos outros, a culpa é do presidente da república, a culpa é do povo. Veja, irmãos, o perigo, as pessoas não assumem as suas responsabilidades, as suas culpas, e agora Eva chega e responsabiliza a serpente. Quantas vezes nós dizemos que foi o diabo? Quantas vezes nós responsabilizamos o diabo por todas as coisas que acontecem nas nossas vidas e nós muitas vezes não chegamos e dizemos, Senhor, foi a minha carne, foram as minhas inclinações, foram os meus desejos maus, é o que estava na minha mente, no meu coração. Mas a gente transfere tudo para o diabo. É uma coisa tremenda esta teologia que nós criamos e perigosa também, porque enquanto nós estamos transferindo tudo para o diabo, nós não estamos cuidando de alma, espírito e corpo, santificação, comunhão, se fortalecer no nosso interior, vigiarmos, estarmos atentos contra a nossa natureza. É algo, irmãos, que é constante, é todos os dias, é como nós dizemos, é matando o leão a cada dia, pensando a nossa carne, as nossas inclinações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir. Isso é constante, é sempre. E Satanás ele fica assim ao redor procurando alguém que possa tragar. Mas olha a responsabilidade que Deus colocou em nós. Deus nos dotou de uma consciência. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí Deus aqui vem chamando o homem e a mulher a uma responsabilidade. E aqui as suas consciências são abertas para que eles enxerguem o ato que eles tinham cometido. Então, o Senhor, versículo 14. Glória a Deus. Ou melhor, aqui nós vimos a consequência do pecado. Agora nós vamos ver aqui outra coisa a ser considerada: a correção justa de Deus. O amor de Deus ele exige a sua justiça também. Amor e justiça andam juntos. Deus ele não pode trair a sua justiça pelo amor.
Deus, Ele ama, mas Ele corrige. É uma forma de ajustar, de trazer. E Deus faz isso por amor, e foi necessário ali que Deus então agisse com justiça e que Deus corrigisse aquela situação, porque o homem, a mulher não podiam continuar daquela forma, vestido com folhas de figueira. Autojustificação. O que faço com os meus pecados? Me autojustifico, tento arrumar uma solução para resolver esta questão. A humanidade, o homem pode resolver a sua questão com relação ao pecado? Não consegue se auto-justificar. Então, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor, Deus disse à serpente, e aí Deus já vem com punição. E Deus então pune a serpente e amaldiçoa a serpente, mais do que todos os animais do campo. E a serpente então andaria, rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias da sua vida. Mas aqui também já começa uma predição, algo tremendo e poderoso da parte de Deus, uma profecia que já antecipa o resgate, a salvação. No versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava proferindo uma sentença sobre Satanás ali naquele momento, já adiantando e dizendo: eu enviarei o Messias, será nascido, será semente de mulher, ele será ferido numa cruz, mas através da sua morte, do seu sangue expiador, através do seu sangue propiciador, ele esmagará Satanás, a sua cabeça. Deus já estava ali proferindo esta sentença, e já dizendo de antemão, desde o Gênesis, eu não desisto daquilo que eu criei, eu não desisto do homem, eu não desisto da coroa da criação. E em toda a Bíblia nós vemos Deus criando meios de trazer o homem de volta, de restaurar o homem, de resgatar o homem do pecado. Ai, mas o tempo seria pouco para falar sobre aquilo que Deus entregou a Moisés lá no livro de Levítico, a expiação, os holocaustos. O tempo seria pouco para falar sobre algo tão profundo, tão tremendo, e que nós precisamos nos apropriar pela fé e crer. E ali Deus já estava proferindo esta sentença, já trazendo aqui uma vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre Satanás, vitória sobre a perdição eterna. E Deus ali então diz à mulher, vou mais uma vez aqui parafrasear em minhas palavras. Deus diz à mulher: olha, Eva, você não teria dores de parto. Você ia gerar filhos sem sentir dores, mas agora você vai ter dores. Você vai dar à luz com dores. E Adão, você na terra, você não ia precisar lavrar. Você não ia precisar suar. No nosso dito popular, você não ia precisar ralar. Você não ia precisar arrancar toco. Você não ia precisar mover uma palha, Adão. Agora, como você transgrediu, desobedeceu, pecou. A palavra é essa, não tem como enfeitar. Você pecou, você errou. Agora você vai ter que se sustentar com o suor do teu rosto. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que arar a terra, você vai ter que suportar o suor, o calor, o sol, arar, semear, plantar.
E Deus ele profere essas sentenças. E aí tem a terceira e última coisa a se considerar, que é a solução e providência de Deus. Capítulo 3, versículo 21, onde diz assim: E fez o Senhor, Deus, a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Que maravilha, irmãos. Aqui, quando Adão e Eva pecaram, no versículo 7, os olhos deles foram abertos, eles reconheceram que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais, numa forma de se auto-justificar, mas aquilo seria em vão, seria inútil, não obteriam resultado algum, permaneceriam no pecado, permaneceriam no seu estado, distanciados, afastados de Deus. Mas aqui no versículo 21 nós vemos uma providência muito grande de Deus, depois que Deus então profere ali uma correção justa e amorosa. Deus então agora providencia o quê? Providencia um ato expiatório, sim, um ato expiatório para a vida de Adão e Eva, para resgatá-los. E Deus ele então, preste bem atenção, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Para Deus ter trazido ali e coberto Adão e Eva com túnicas de pele, foi necessário que um animal fosse abatido. Entendemos assim que houve ali derramamento de sangue. E nós já vemos aqui, irmão, por antecipação, um ato expiatório, apontando desde ali para o ato expiatório de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele verteu o seu sangue para nos expiar dos nossos pecados. E o que é expiação? É cobertura. É quando Deus ele retira do homem pecador a sua culpa, o seu pecado. Ele expia, ele cobre, ele asperge o seu sangue. E quando Deus ele olha para o homem e vê ali a marca do sangue, a ira de Deus ele é aplacada. Porque os nossos pecados atraem a ira de Deus. E por isso Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para derramar o sangue. Porque quando Deus ele olha para o sangue, para o sacrifício do seu Filho Jesus, a sua ira é aplacada e ele se lembra: eu enviei o meu Filho para morrer pela humanidade, para derramar o sangue, seu Filho unigênito. Ele enviou por mim, por você, por nós, pela humanidade, por todos. Ato expiatório. Deus os cobre. Deus os protege. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se nós formos nos aprofundar neste assunto aqui, o tempo é pouco. Eu sei que é exaustivo, é cansativo, porque hoje muito dificilmente nós estamos dispostos a ouvir falar de coisas que muitas das vezes são ofensivas, a gente acha que é ofensivo, e é aí que é o perigo, onde eu citei desde o início, a influência das filosofias, desses conceitos mundanos, filosóficos, religiosos, é exatamente diminuir o perigo, a gravidade do pecado sobre o homem, e que isso atrai a ira de Deus. O pecado da humanidade atrai a ira e torna o Deus um Deus irado. E a única coisa que aplaca a ira de Deus e que nos torna aceitáveis a Ele é o ato expiatório, é o sangue de Cristo. Não é isso que aconteceu lá na terra do Egito, quando Deus estava prestes a tirar o seu povo escolhido daquela terra. E aí eles celebrariam a Páscoa. E Deus ali ordenou a eles que estivessem dentro das suas casas, e naquela madrugada
livramento, mas em toda a terra do Egito havia destruição e morte. Também aconteceu na casa da meretriz Raabe, uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que em Jericó não conhecia a Deus, mas ao receber os espias, ela, de uma forma poderosa, participou ali dos planos, dos projetos de Deus, escondendo os espias em sua casa. E a intenção dela não era nenhuma outra, era esconder aqueles homens. Ela entendeu. E ela tinha a sua família. E ali foi feito um pacto. E aqueles homens a juramentaram que ela receberia a sua família, um grande livramento, e deram uma ordem para que Raabe colocasse na sua janela um cordão de escarlata. E quando ali então Deus entrasse em Jericó para destruir aquela cidade, para destruir aquela terra, seria visto então aquele cordão cor escarlate, cor de sangue, e Deus daria livramento a Raabe e a sua família. E isto aconteceu. É um tipo, é uma ilustração, é algo que já apontava para o sangue de Jesus, os holocaustos que eram oferecidos por oferta de sacrifício, pelo pecado, pelas ofensas. Eram animais inocentes, animais de 2 anos, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Eram oferecidos em holocausto, o seu sangue aspergido. E ali o povo recebia perdão, purificação dos seus pecados. E aqueles sacrifícios expiatórios apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro imaculado que morreu por nós, que derramou o seu sangue. Por isso, irmãos, o sangue de Cristo tem um valor tão grande. E o que eu aprendo nesta noite, é que Cristo, Ele nos chama, conscientes da nossa responsabilidade, conscientes dos nossos compromissos que nós temos diante dele. E sabemos que Deus, Ele nos dotou de livre-arbítrio, de capacidade de escolhas entre o bem e o mal. E que nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que foi herdada lá no Gênesis, como nós já vimos. E muitos irão contradizer e dizer que o Gênesis foi uma história, foi uma coisa inventada, uma coisa da cabeça, que a travessia do Mar Vermelho não aconteceu, que o Gênesis não aconteceu, que isso é uma historinha boba, que é um faz de conta, uma fábula. Muitos já estão dizendo isso. Muitos já estão ensinando isto. E de uma forma muito sutil estão introduzindo isso nas mensagens. E estão aliviando o perigo do pecado, a consequência do pecado, como se Deus não estivesse se importando. Mas Deus, Ele se importa sim. Deus, Ele se importa, e o pecado é coisa séria. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos transgredir contra Deus. Ai, irmãos, vigiemos. Porque brevemente Jesus voltará para buscar a sua igreja. E esta é a mensagem que nesta noite eu quero deixar do coração de Deus para os nossos corações. É tempo, irmão, de nós meditarmos, é tempo de nós pararmos. A nossa correria, o nosso dia a dia não nos deixa, muitas vezes não nos dá condição de nós pararmos e observarmos o que Deus está falando com a gente. E muita coisa está acontecendo para nos envolver, para nos aprisionar. Nós estamos correndo perigo. A palavra é essa, nós estamos correndo perigo. E as coisas estão acontecendo por aí como se as coisas, nada fosse acontecer,
como se Deus não existisse, como se o pecado não existisse. Nós precisamos muito considerar os nossos caminhos e nos voltarmos mais e mais para o Senhor Jesus, que Ele continue nos despertando, que Ele continue trazendo à sua igreja revelações do que Ele é, do que Ele fez por nós, e que isso em nosso coração esteja aceso como fogo, como chama que arde, que sejamos despertados na nossa consciência. Irmãos, curve a sua cabeça, vamos orar nesta hora. Eu não sei o estado que você se encontra, eu não sei do que você precisa, eu não sei o que você está passando, eu não sei as lutas que você está travando, eu não sei as ameaças que você está correndo agora, mas eu quero orar, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és tudo, Senhor, em nós. Oh, meu Deus, queremos nesta hora abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações e declarar a Ti, meu Senhor, o quanto nós dependemos de Ti. Espírito Santo, a Tua palavra, a palavra inspirada pelo Senhor. Espírito Santo, Tu és Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, autor, inspirador das Escrituras, que fala de Gênesis e Apocalipse, que revela Jesus. Senhor, revela-nos, Senhor, revela-nos a excelência que há em Ti, revela-nos, Senhor, Teus propósitos, e produz em nós temor, produz em nós obediência. Espírito Santo, nos mostra, Senhor, aonde, Senhor, nós precisamos enxergar aquilo que nós não enxergamos, porque nossa visão é tão imperfeita. Nós sabotamos tanto, Senhor. Colocamos, Senhor, transferimos tanto as nossas responsabilidades